O anúncio de um novo modelo de inteligência artificial derruba em US$ 1 trilhão o valor de mercado de empresas de tecnologia, de gigantes de tecnologia nos Estados Unidos. O aplicativo desenvolvido pela startup chinesa DeepSeek, mais barato e com bons resultados, colocou em xeque a liderança dos americanos no setor. As perdas vieram depois de os downloads desse assistente de inteligência artificial da China superarem os downloads do principal rival, que é o ChatGPT. O aplicativo da DeepSeek também se tornou o mais bem avaliado na loja da Apple. Ontem, a maior desvalorização na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, foi da NVIDIA, que é líder no mercado de chips para inteligência artificial, que perdeu quase US$ 600 bilhões em valor de mercado. Não é pouca coisa, é algo em torno de 20% do valor da empresa. Pois é, as ações da companhia caíram 18%. Os papéis da Oracle tiveram uma queda de 13%, enquanto que os da Alphabet, que é dona do Google, recuaram 4,1%, e da Microsoft 2,9%. A chinesa DeepSeek diz ter gasto menos de US$ 6 milhões, o equivalente a R$ 36 milhões, para desenvolver esse aplicativo lançado no último dia 10. Nos Estados Unidos, o megaprojeto de IA encampado pela OpenAI de Sam Altman e apoiado por Donald Trump prevê investimentos de US$ 100 bilhões, o equivalente a 589 bilhões de reais. 100 bilhões de dólares do lado americano e 6 milhões de dólares do lado dessa startup chinesa, supondo que tenha sido mesmo este valor, mas é uma startup, então nada nos leva a crer que não é um projeto do Estado chinês. Fosse, a gente duvidaria dos números, mas não há razão para que duvidemos que o valor investido tenha sido algo em torno disso. É uma diferença brutal, né? É comparar uma formiga com um elefante. Especialmente quando a gente retrocede alguns anos e lembra que a inteligência artificial nasceu nos primeiros anos do primeiro governo Trump, quando o presidente anunciou um investimento em empresas privadas de até 500 bilhões de dólares para a construção de infraestrutura para a inteligência artificial no Texas, que foi um projeto batizado de Stargate, definido por Trump na época como o maior projeto de infraestrutura de inteligência artificial da história. Não havia muitos, né? Até então. Mas é uma monstruosidade, é uma montanha de dinheiro, e agora os chineses aparecem com uma alternativa viável, eficiente e que custa uma minúscula fração do que é investido no Vale do Silício. Não é à toa que deu esse piriri todo lá na Califórnia. Mal comparando, é como se algum país aparecesse hoje à tarde anunciando um carro que funciona movido a água, ou a ar, ou um carro que funciona sem oxigênio, sem combustível. Não é uma comparação perfeita, mas foi a melhor que eu pude encontrar. Você imagina a bomba atômica que seria um anúncio desses na indústria automobilística. É de uma bomba atômica no setor de inteligência artificial que a gente está falando, que coloca em dúvida a liderança dos Estados Unidos, do Vale do Silício, no setor de inteligência artificial. Alguns já nem usam mais a expressão coloca em dúvida, já dizem que é a confirmação de que os Estados Unidos não possuem essa liderança a despeito das bravatas e das palavras megalômanas do presidente americano. É grande, né? O que aconteceu ontem, a gente vai voltar a esse assunto ainda dentro do Jornal Band News. Só mais um ponto, Durval, nosso ouvinte está colocando Durval? aqui. Não, meu nome é Luiz. Durval, o nosso ouvinte, falou que a DeepSeek, além de tudo, é um código aberto, né, que permite que outros desenvolvedores aprimorem e façam a tecnologia evoluir ainda mais rápido. Então, tira esse monopólio aí da mão dos grandões, né, da mão dos gigantes. E tem mais ouvinte perguntando como é que fala, né, para repetir o nome dessa inteligência artificial. É Deep, de profundo, Seek, de procurar. Busca profunda, né? D-E-E-K. Não, D-E-P. D-E-E-P-S-E-K. Isso. D-E-P-S-E-K. É o DeepSeek. As pessoas estão... Baleazinha? Uhum. As pessoas estão comparando o lançamento dessa DeepSeek com o Sputnik, o satélite que foi lançado em 1957 pela União Soviética, o primeiro do mundo,
ninguém estava olhando para o céu, né, a não ser os casais apaixonados e os astrônomos, e de repente começou a corrida espacial, porque aquilo foi encarado como uma humilhação para os Estados Unidos. Aguardar os próximos capítulos, A né? Roberta Russo testou bastante, diz que está faltando ainda o comando de voz, né, Rô? É só por texto, Eu não pelo menos consegui por usar, enquanto. como usa no chat GPT, mas deve ter também o comando de voz, mas parou de funcionar. Eu fui pesquisar sobre a Stephanie Toso, não sei por que travou aqui o aplicativo. A gente volta a falar sobre isso e também sobre algumas dificuldades de se utilizar esse tipo de inteligência artificial. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em elaborar as perguntas para conseguir ter respostas técnicas e perfeitas ali pro que a gente quer saber. Porque não adianta jogar qualquer coisa que volta qualquer coisa também, né? Tem treinamento, né? Tem curso Tem já curso que pra ensinam isso. a usar melhor essas redes de inteligência artificial. Então a gente volta ao tema mais tarde. Em apenas um dia, o governo Donald Trump prende quase 1.200 imigrantes ilegais nos Estados Unidos, balanço que foi divulgado ontem à noite e se refere aos detidos apenas no último domingo. Metade deles, de acordo com a Casa Branca, tinha algum tipo de antecedente criminal. Mais detalhes chegando com a Larissa Biscaia. Em um único dia, 1.179 imigrantes ilegais foram presos nos Estados Unidos. Segundo o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas do país, as prisões aconteceram no último domingo, média de 49 casos por hora. Entre os detidos no fim de semana, 556 foram presos apenas por estarem vivendo ilegalmente no país. Já os outros tinham algum tipo de antecedente criminal. O jornal The Washington Post revelou que o governo Trump estabeleceu uma meta de 1.200 a 1.500 prisões de imigrantes por dia. Em uma semana de governo, 2.300 imigrantes já foram presos no país e ainda não há informações sobre quantos desses já foram ou serão deportados. Em meio às novas políticas migratórias nos Estados Unidos, o presidente da Argentina, Javier Milei, anuncia a construção de um muro na fronteira com a Bolívia. A estrutura, que vai ficar na cidade de Águas Blancas, terá 200 metros de extensão. O objetivo, segundo o governo, é fortalecer a segurança na região e combater o tráfico de drogas e o contrabando. Os órgãos de relações exteriores da Bolívia expressaram preocupações com a medida e afirmaram que questões de fronteira devem ser abordadas pelo diálogo para manter a boa vizinhança. Bom, por aqui o governo brasileiro estuda a possibilidade de enviar aviões para buscar os brasileiros deportados dos Estados Unidos. O plano, que envolve o Ministério da Defesa, deve ser levado hoje ao presidente Lula. A medida vem após os relatos de agressões e humilhações que teriam sido sofridas pelos cidadãos que desembarcaram em Manaus na última sexta-feira. Ontem, o Itamaraty cobrou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil e ouviu que o uso de algemas e correntes nas viagens é praxe. Gabriel Escobar, no entanto, prometeu apurar os supostos excessos cometidos durante o voo. Em 2024, no governo Joe Biden, o número de brasileiros deportados do território americano foi o maior dos últimos 3 anos. Ao todo, 1.648 cidadãos foram transportados de volta ao Brasil em 16 voos. E 2025 vai se desenhando como um ano em que a gente pode bater esse recorde, né, João Pedro Melo? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está de olho nessas reuniões do presidente Lula ainda a respeito desse tema, né, desses deportados, porque hoje, às 4h30, tem uma nova reunião do governo federal. É uma chamada reunião ampla, exatamente para discutir o que pode ser feito, o que pode ser tomado de posição pelo governo brasileiro. Essa é uma reunião que vai complementar aquele encontro de ontem, né? Ontem a gente teve um encontro entre o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira, e hoje a gente vai ter esse novo plano apresentado também pelo Ministério da Defesa. O que esse plano diz, basicamente? Que o governo brasileiro vai enviar aviões para buscar essas pessoas que estão sendo deportadas dos Estados Unidos. Esse plano de atuação foi encomendado pelo Ministério da Defesa e vai então ser apresentado ao presidente Lula pelo comandante da Marinha, o almirante Olsen. Essa medida vem após a divulgação das cenas do tratamento dado a esses 88 brasileiros que foram repatriados na última sexta-feira, e o presidente Lula já discutiu esse assunto ontem inicialmente com o ministro das Relações Exteriores. E um detalhe que a gente traz aqui também. Ontem a gente teve os primeiros depoimentos desses passageiros desse voo, viu? Esses primeiros depoimentos que confirmaram os relatos que já tinham sido vistos pelos agentes da Polícia Federal que receberam esse avião lá em Manaus. Ou seja, que essas pessoas tinham algemas nos braços, na cintura e também nos tornozelos, e que, em alguns casos,
estava a situação tanto quanto desumana, né? Pessoas que estavam presas ali dentro desse avião já sem ventilação há algum tempo. Essa informação foi confirmada pela Polícia Federal, foi enviada então ao delegado-geral, o delegado Andrei Rodrigues, né? E ele avisou ao Ministério da Justiça e o presidente Lula. Bom, o Palácio Itamaraty chamou para esse encontro de ontem o encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil, Gabriel Escobar, e essa visita foi vista pelo meio diplomático como um gesto que sinaliza que o governo brasileiro está de fato preocupado com esse tema. Ele reforçou que é de praxe que os deportados venham algemados, isso é previsto na legislação americana por questões de segurança, mas ele garantiu que vai cobrar essa apuração sobre supostas agressões aos brasileiros. A gente já falou que o Ministério da Justiça determinou essa investigação da Polícia Federal e o Itamaraty classificou a situação como inaceitável e degradante. O governo brasileiro não pretende endurecer o assunto para não prejudicar aquela relação que tem com o governo dos Estados Unidos, principalmente com o presidente Donald Trump, e os americanos são os segundos maiores parceiros comerciais do Brasil, ficando atrás apenas da China. A ideia, no entanto, é aumentar a pressão por um tratamento mais digno. E quem destacou isso ontem foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir um trechinho dele. Não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós queremos que eles sejam tratados com a dignidade que merecem. Bom, esse acordo, né, que o ministro Lewandowski falou, ele foi fechado em 2018, gestão Michel Temer e gestão Donald Trump nos Estados Unidos, viu? Nos últimos 5 anos, quase 8 mil brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos, muitos deles chegaram aqui ao Brasil algemados e desde 2021 o Itamaraty pressiona a Casa Branca para seguir a lei brasileira, que diz o seguinte, que as algemas só devem ser usadas em último caso. O presidente Lula também vai defender esse ponto na reunião da CELAC na próxima quinta-feira, cúpula de países americanos e caribenhos, e uma cobrança maior, porém, não deve acontecer diante dos alinhamentos dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e de El Salvador, Nayib Bukele, com Donald Trump. Portanto, esse assunto deve ser tratado, mas a expectativa é de que uma decisão mais dura não seja de fato tomada pelo governo brasileiro. Warm fabric, panos quentes. Será? É isso, né? Porque assim, o governo Lula não precisa de mais crise. Então a ideia é pisar suave, vai, pede pano, não bate de frente, não faz como a Colômbia fez. Vamos deixar a coisa fluir, porque o JP tem uma crise econômica, assim, não dá para chamar de grande ainda, mas o que se avizinha não é muito animador. A gente tem, com a alta do dólar, pressão sobre o preço dos combustíveis. E a gasolina pode ter essa elevação em pelo menos 8% e o diesel em 15%. Ontem o presidente Lula se reuniu com a presidente da Petrobras. Esses números, JP, eles são assustadores? São muito, viu, Carlinha? Principalmente diante de que o país hoje, né, tem o transporte de mercadorias, alimentos, etc., sendo feito por caminhões. Caminhões utilizam diesel. Então, essa é uma situação que, obviamente, vai aumentar também o preço dos alimentos, que já é uma outra crise que o governo está tentando resolver há algum tempo. Mas ontem, o presidente Lula discutiu, né, com a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, a possibilidade de um reajuste no preço dos combustíveis. Esse encontro contou com a presença de ministros e ocorreu ao meio, ou melhor, em meio à pressão do Conselho da Estatal por esse aumento. A empresa está destacando o seguinte, que há uma alta acumulada do dólar em um momento de defasagem e o preço dos derivados do petróleo está, então, nesse ponto da defasagem. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores do Setor, a gasolina deveria ser corrigida em pelo menos 8%, o óleo diesel em 15%. O Planalto está avaliando que um aumento nos postos seria inevitável se a moeda americana continuasse acima dos R$ 6,10. Mas como o valor está caindo, haveria espaço para manter os preços. Ontem, o dólar fechou em queda de 0,1%, cotado a R$ 5,91. A preocupação sobre esse tema se dá, então, nesse momento de diminuição da popularidade do presidente Lula e preocupação com o impacto na inflação. Além disso, falei sobre a crise dos alimentos, a expectativa de que ocorra uma nova reunião ao longo dessa semana, ainda não se sabe se amanhã ou na quinta, para discutir ali o levantamento que o presidente Lula pediu na semana passada sobre os preços aqui
dentro do país. Se estão aquém ou se estão ali semelhantes ao que está no mercado externo, se tiverem abaixo, aí sim vai ser, de repente, colocada ali uma espécie de alíquota de imposto. Se tiverem acima, essa alíquota vai ser retirada. O presidente falou sobre isso ao longo do fim de semana também, um vídeo que divulgou. Ou seja, tudo isso gera mais uma preocupação de crise para o governo federal, e essa preocupação é o que está movendo aí o Palácio do Planalto. Primeiro pela popularidade, segundo pela crise relacionada à inflação e, obviamente, agora também pelo preço dos combustíveis. E a gente sofre de um fenômeno, ou com um fenômeno aqui no Brasil, que é, você começou a frase, aumento no preço, você vai olhar no posto, já subiu, né? O preço da gasolina. Ontem fui abastecer e vários ouvintes disseram pra gente que os preços já estão subindo. Então... Pablo Fernandes está falando alguma coisa, está soprando alguma coisa aqui no estúdio, mas eu não consegui entender direito. Fala, JP. Só para perguntar para vocês, quanto está custando 1 litro de gasolina aí em São Paulo? Vai, Pablo Fernandes. Varia bastante, mas 5,60, 5,70? Eu paguei 5,89 ontem. Isso. E existe a possibilidade de aumentar de novo no próximo sábado, né? A gente tem, por causa do ICMS, que pode ser elevado pelos estados. Então, assim... Além desse aumento do dólar, ainda existe a possibilidade de aumentar a gasolina no próximo sábado. Tem um posto que cobra R$7 da maior, né? Como tem, se nada, tem. né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Pois é, aqui em Brasília, eu paguei para quase trazer para vocês. R$6. Fala, JP. Aqui em Brasília o diesel tá R$ 5,98 e 1 litro de gasolina está custando R$ 6,45. Quê? Então, imagina com esse aumento quanto que vai ficar por aqui. Quê? Pois é, R$ 6,45 um litro de gasolina. O JP estava falando de como o café estava mais barato em Brasília do que nas demais capitais brasileiras. Não dá pra gente ser feliz, né? Você alivia no café e cobra no combustível. Toma na lomba na gasolina, né? E anda a pé, pra gastar Exatamente. aquela cafeína que vem. Aquela energia toda, né? Você, ó. Se enche de Bora, cafeína. Brasília é uma cidade ótima para caminhar, né, JP? Pois é. Você caminha ali, vamos dizer, da Asa Norte até Asa Sul, toma uma garrafa de café que você vai tranquilo. Brasília, você olha ali, olha o Congresso ali. Acho que dá para ir caminhando. Aí você anda 2 horas, não ficou mais perto, né? Não. Tá exatamente na mesma distância, Exatamente ali onde visualmente. estava antes. Curitiba, os ouvintes estão escrevendo 6,40, gasolina também, viu, JP? Tem ouvinte de Salvador, a Fernanda, falando 5,99 o litro da gasolina em Salvador. Em BH, quem mandou mensagem pra gente foi a Fábia, R$ 6,09 é o litro da gasolina em Belo Horizonte. Marcelo Barbosa falou que em BH tá mais de 6 há muito tempo. Então, pois Já é, tive lá gente. recentemente, tá mais caro mesmo. Tá, né? É isso aí. 5,99 estava dizendo o Lustosa, que era antes. Foi agora para 6,45 também o litro da gasolina em Salvador. Então, aquele preço que acho que foi a Fabina que mandou pra gente, de 5,99, nada. Tudo subiu para R$6, para mais de R$6. Numa velocidade pelo jeito de impressionante, ontem para né? hoje, né? Pelo jeito de ontem para hoje. É isso aí. Subiu muito, minha gente. Muito gás aí, JP, para essa cobertura em Brasília. Vou tomar café agora para conseguir chegar no Congresso, viu? É isso aí. Um beijo para você, bom trabalho. Valeu, gente. Um beijão, bom trabalho. E o JP, a gente estava aqui falando da crise do valor dos alimentos. Houve uma reunião na sexta-feira, mas ainda não um consenso total sobre que tipo de medida pode ser adotada para reduzir os preços. Ontem, o presidente Lula se pronunciou sobre o assunto de novo na Granja do Torto. A gente vai ver mais detalhes com o Márcio Rocha. O governo federal vai se reunir nos próximos dias com representantes dos atacadistas, proprietários de supermercados e produtores para continuar dialogando com esses setores para tentar reduzir os preços dos alimentos no Brasil, de acordo com o poder de compra da população. A declaração foi feita pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um vídeo divulgado no perfil da primeira-dama, Janja da Silva, na internet. No vídeo, o presidente caminha pela horta da Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, e justificou que os aumentos ocorreram por causa da valorização do dólar. No ano passado, a moeda dos Estados Unidos chegou a R$ 6,26, a maior cotação da história. Já neste mês, o dólar já está abaixo dos R$ 6, mas a alta cotação continua impactando o preço dos alimentos no país. Na semana passada, Lula realizou outras 2 reuniões sobre o assunto com ministros e representantes dos setores produtivos. Lula declarou que, além do dólar, problemas climáticos e a oferta foram as causas do problema. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos.
Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Bom, e a alta no preço dos alimentos faz com que as pessoas mudem de comportamento na hora de ir ao mercado. O brasileiro vai cada vez mais às compras, mas com um número menor de produtos no carrinho. Com os casos da dona de casa Sirlene Ferreira, que mora sozinha, e da analista de sistemas Tâmila de Oliveira, que tem crianças e tem que encher o carrinho. Tá difícil demais. Sorte minha que eu não como carne. A carne tá um terror, né? Eu pego pra 1, 2 semanas e aí vou vendo o que tá faltando e vou repondo. Você acha que tá dando certo? Tá sendo bom pra você? Funciona, sim. Pesquisas apontam que, diante do aumento nos preços, o brasileiro passou a fracionar a compra. O professor de economia da FGV, Pierre Souza, destaca que o objetivo é esperar uma promoção. A batata hoje está muito cara, não vou comprar, só compro arroz e feijão. Só que eu ainda quero comprar batata. O que eu faço no próximo dia? Volto ao mercado para ver se a batata está num preço melhor. E cada vez que ela vai ao mercado, ela compra menos produtos. A gente que tem mais de 40, 50, 60 anos, lembra de outra crise da inflação, né, na época do Sarney, mas aí era o contrário. Porque você ia e estocava o máximo de coisa, porque o dinheiro desvalorizava muito, né? Então, os preços subiam, o dinheiro desvalorizava, compra do mês. No mercado, enchia o estoque. Agora é o contrário. Era uma desgraça. Era uma desgraça. Todo mundo realmente recebia mais ou menos no mesmo dia, lá no 5º dia útil do mês. E aí toca pro supermercado, sai de lá depois de fazer 2 carrinhos cheios de compra, né, correndo para você gastar o dinheiro antes que o produto fosse tabelado. E eu morava em prédio, eu ainda chegava lá, não tinha elevador, porque aí tinha outra família que tinha ido fazer compra também e que estava fazendo 3 viagens para levar as compras. Era muita coisa. E era fila no elevador, a vida era uma desgraça. Nós não queremos isso de volta. Não teremos isso de volta, né? Não. Hiperinflação, e como tivemos 80% ao mês, né, nas épocas mais agudas, não teremos. Mas não queremos nenhuma inflação de 2 dígitos. Que já é o suficiente para transformar nossa vida num pesadelo. É um imposto mais cruel e mais injusto que existe. Atinge exatamente os mais pobres, a classe média. Para quem não tem essa memória, você não quer ter. Tá? A gente tem, como sociedade, de fazer de tudo para controlar a inflação. E a gente tem ouvintes bem jovens, viu? Uma pessoa mandou mensagem pra cá, não mandou o nome, mas falou: hoje é meu aniversário de 23 anos. Olha que legal. Podem mandar beijos pra mim e pra Karen, que me dá carona quase todo dia. Eu comecei a ouvir a Band News FM por causa dela. Beijo pra você que tá fazendo 23. E principalmente pra Karen. E principalmente pra que Karen. Que tá espalhando a boa palavra. Tá ganhando uma comissão nossa. Mentira. Falando ainda de economia, empossado no início do mês, Gabriel Galípolo comanda a partir de hoje a primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E, de novo, a expectativa é de que o Copom eleve a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, levando a Selic para 13,25% ao ano. Decisão será anunciada amanhã e a gente tem mais informações com André Viana. O Banco Central inicia hoje a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, pela primeira vez sob o comando do novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo. A expectativa é que a taxa básica de juros, a Selic, aumente mais uma vez e passe dos atuais 12,25% para 13,25% ao ano. Espera-se ainda que até março a taxa alcance os 14,25% anuais. Isso porque na última reunião, o Banco Central já havia sinalizado 2 aumentos de pelo menos 1 ponto percentual cada para o início deste ano. A taxa Selic é um dos principais instrumentos de controle da inflação no Brasil e ficou acima da meta estipulada pelo Ministério da Fazenda em 2024. A expectativa em relação ao comunicado do Copom, que traz os principais pontos definidos no comitê e será divulgado na quarta-feira. Ainda não há certeza se o comunicado trará o Forward Guidance, ou sinalização futura, que poderia indicar novos aumentos ainda para este ano. Aliás, amanhã é super quarta, né? Super quarta, com decisões de juros aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Nos outros assuntos, ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça receberam até R$ 349 mil em um único mês no ano passado.
Os contra-cheques foram turbinados, assim como em outros tribunais, por penduricalhos, como direitos eventuais e pagamentos retroativos. Só em outubro de 2024, pelo menos 6 ministros que já não estão mais na ativa tiveram vencimentos acima de R$300 mil. São eles Arnaldo Esteves Lima, Nefi Cordeiro, José de Carlos Meira, Jorge Tadeu Flacker, Eliana Calmon e a Suzete Dumont Reis Magalhães. Só corrigir o nome aqui, é José de Castro Meira. José de Castro Meira. Isso. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. Se o recorte incluir os valores acima de R$200 mil, também entram na lista os ministros aposentados Napoleão Nunes Maia Filho e Washington Bolívar de Brito. Em nota, o STJ afirmou que a remuneração dos magistrados ativos e inativos é composta de subsídio, férias, gratificação natalina e demais direitos previstos na legislação, sempre obedecendo os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a aplicação do teto constitucional de R$44 mil por mês, o salário de um ministro do STF. É aquela nota dizendo que está tudo de acordo com a lei, que não tem nenhum... Ninguém está dizendo que não está. Ninguém está dizendo aqui que o ministro do Superior Tribunal de Justiça foi lá, arrombou um cofre e pegou uma grana para ele. Tá tudo de acordo com a lei. E é exatamente esse o problema. Mas eu não vou fazer de novo o mesmo discurso de todas as vezes. Eu só vou chamar atenção aqui para como o Estado brasileiro é generoso, né, com alguns. Como o Estado brasileiro é bonzinho, né, perdulário. É um carrasco para a maioria da população, né? Até para servidores públicos que estão lá no andar de baixo, na base da pirâmide. Mas para aqueles que estão na ponta, que teta gostosa, né? Que coisa maravilhosa. Você tá lá assistindo um filme e de repente recebe a notícia que seu olerite do mês que vem vai ser turbinado em algo em torno de R$300 mil. Trezentinho acima do teto estabelecido. Que teto, né? Que diabo de teto é esse que todo mundo ultrapassa, né? Você tem um teto desse na sua casa, se chover você vai se molhar, né? Teto de borracha. Que diabo de teto é esse? É, exato. Um teto que estica, de elástico. R$300 mil, né? Que maravilha, que delícia. E aí, quando isso é contestado pela imprensa, você faz uma nota e diz: tudo está de acordo com a lei, de acordo, blá, 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 blá. E tudo que a gente pode fazer é ficar indignado, bravinho, dando soco na mesa aqui. E beleza. Bola pra frente. Daqui a pouco vem outro super contra-cheque, a gente vai ficar brabo de novo. E nada muda, porque para que isso mude, deveria haver uma reforma administrativa que incluísse os super salários e que passasse pelos tribunais de justiça brasileiros, incluindo o maior deles, o Supremo Tribunal Federal. Há alguma disposição para que eles cortem na própria carne? Há nada. Para falar a verdade, se você vai conversar com um desses caras, eles acham que ganham é pouco, que R$44 mil é ofensivo como teto constitucional. Então, é isso. A gente fica indignado e eles ficam mais ricos. O novo golpe permite que criminosos entrem na conta das pessoas usando a biometria facial. Os bandidos conseguem os dados pedindo às pessoas que mandem uma selfie. Foi o caso da publicitária Camila Araújo. Ela recebeu uma ligação de uma suposta floricultura querendo entregar um presente. Para isso, precisava de uma foto dela para confirmar o recebimento. 2 dias depois, a Camila recebeu uma mensagem de parabéns do próprio banco pela aprovação do financiamento de um carro no valor de R$90 mil. Entregou uma sacola de presente e falou que precisava, para fazer a confirmação da entrega, precisava fazer o reconhecimento facial. Ele já estava com a tela de financiamento ali aberta, provavelmente. Meu Deus. A vítima alertou o banco e conseguiu evitar esse prejuízo. Achei que eu ia ter que utilizar outros recursos, mas não precisou de nada disso, porque o banco foi bem rápido mesmo. Eles conseguiram tirar bem rápido o nome. Nossa, gente, mas é tão difícil, né, a gente conseguir financiamento. Trabalhador brasileiro ali. Só com a foto. Só com a foto, pois é. Bandido, eles parece que tem todos os atalhos, né, para conseguir fraudar. E para fraudar a biometria facial, os criminosos entram em contato com a vítima, pedem essa selfie, foto do próprio rosto, né, com um documento em mãos. Com isso, eles conseguem invadir os aplicativos de bancos, como se fossem os clientes. O perito digital Leandro Morales orienta que não se deve fornecer qualquer dado ou imagem a um terceiro.
Bancos não vão muitas vezes pedir que você faça sem ser através do aplicativo do banco ou através do próprio site do banco, eles não vão te pedir nenhum tipo de validação extra. Então a gente tem que ficar muito esperto com essas pessoas que pedem todos esses dados e todos esses processos. Na dúvida, a recomendação é aquela de sempre, né? Procurar diretamente a agência bancária e confirmar a informação. E um homem é preso suspeito de matar uma personal trainer no Rio de Janeiro e forjar o suicídio dela. O autor do crime seria o marido dessa vítima. Vamos direto para o Rio de Janeiro? A Gabriela Morgado está acompanhando e vai trazer as últimas informações para a gente ao vivo. Fala, Gabriela. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. É o Valdenir da Silva Almeida, ele que é fisiculturista e era casado com a Ilinês da Silva, de 31 anos, a vítima desse crime. Segundo as investigações, esse homem foi preso ontem, depois da Justiça do Rio decretar a prisão temporária e muito baseado nas imagens de câmeras de segurança do prédio onde os dois moravam, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Esse caso aconteceu no domingo e o que as imagens, as câmeras flagraram é que os dois tiveram uma discussão no corredor do prédio e aí durante essa discussão dá para ver que a mulher é agredida pelo marido. Ele está ali com sacolas plásticas de mercado, mas depois ele solta essas sacolas no chão e começa a agredir a mulher, empurra ela na parede, depois segura ela pelo pescoço e aí leva até o apartamento. Minutos depois, uma outra imagem mostra ainda que ele tenta ali sair de casa, deixar o prédio com as sacolas. A mulher vai atrás e tenta tirar essas sacolas da mão dele e aí ela é agredida violentamente novamente. Depois, pessoal, segundo as investigações, o próprio Valdenir chamou a polícia militar e alegou que a mulher teria cometido suicídio, que foi quando os policiais então encontraram ela morta dentro do apartamento, dentro do banheiro, com um fio enrolado no pescoço. Claro que, segundo as investigações, o que os investigadores apuraram é que não foi suicídio, tudo aponta para feminicídio, e aí ontem esse homem foi preso. Os relatos de familiares, depoimentos, que os policiais já acolheram, mostram que essa mulher já tinha sido agredida pelo marido antes, inclusive tem áudios que seriam dela mandando mensagem contando isso para familiares, estão sendo apurados também pelos policiais, e o que os familiares também dizem é que eles estavam juntos há cerca de 1 ano, há 6 meses eram casados, e apesar das agressões, ela ainda estaria junto com esse homem porque ele estaria doente, então ela ficou ali para cuidar, claro, do marido, mas infelizmente é mais um caso que a gente fala aqui, de agressões contra a mulher que acabam terminando em feminicídio, é o que aponta a investigação, pessoal. Obrigada, Gabriela, bom trabalho por aí. Ainda no Rio de Janeiro, segue internada em estado grave a menina atingida por uma bala perdida dentro de um ônibus na Zona Norte. Menininha de 2 anos, voltava com a família da praia, estava dormindo no colo da mãe. Quem tem as últimas informações é Vinícius Calisto. Tem quadro de saúde considerado grave a criança de 2 anos que foi atingida na cabeça por uma bala perdida em Pilares, na zona norte do Rio. O caso aconteceu no fim da tarde deste domingo. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo os pais da vítima, a família estava voltando da praia e desceu do ônibus na Avenida João Ribeiro para esperar um carro de aplicativo. Após ouvir os tiros, a mãe de Mirella Franciscone notou sangue na cabeça da filha e percebeu que ela havia sido atingida. Ainda de acordo com os parentes, os disparos eram de uma tentativa de assalto que ocorria próximo de onde eles estavam. A delegacia do Meier apura de onde partiu o tiro que atingiu a vítima. Muito triste essa história, Nossa, né? gente. E ontem a gente falava sobre o trauma que as outras crianças que estavam próximas ali devem sofrer ao longo de toda a vida. E eu estava ouvindo ontem o Rodolfo Schneider falar sobre como os efeitos colaterais de ações no Rio de Janeiro como um todo, né, acabam sendo minimizados, deixados de lado. Isso era um assalto que aconteceu ali e teve uma ação, da polícia que tentou impedir esse assalto a um carro de luxo. E aí foi nessa troca de tiros que a menininha que estava dentro de um ônibus acabou sendo baleada na cabeça. Troca de tiros no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente fala disso com uma frequência tão grande, mas é algo tão comum e está sendo banalizado cada vez mais. É triste demais. A gente muda de assunto para falar agora de saúde, porque chega a 21 o número de mortes provocadas pela dengue em todo o Brasil, 14 somente no estado de São Paulo, e o Ivan Brandão está por aqui para trazer mais detalhes. E dessas 14, 8 na capital paulista, Carlos. O número no estado representa 2/3
do total em todo o país, que já registrou, como você falou, 21 vítimas. Na semana passada, o estado de São Paulo confirmava a 7ª morte. Agora, a gente tem 114 em investigação, né? Que são aqueles que podem ser confirmados aí num futuro próximo, né? A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo realiza agora uma campanha pela vacinação do público mais vulnerável. A imunização tem tido baixa procura do público preferencial, que é composto por jovens entre 10 e 14 anos, e em meio a esse processo, esse aumento do número de casos e no número de mortes, o diretor técnico do Butantan, Esper Calas, diz que está desapontado com a demora na análise dos documentos sobre a vacina que o Instituto Butantan desenvolveu, né, contra a dengue. Os dados dos estudos que foram realizados foram enviados no final do ano passado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ainda não há um prazo para que a Anvisa encerre esse processo. Calas diz que o desenvolvimento de algumas décadas é demorado devido às etapas que devem ser respeitadas. Ele ressaltou que, diante de uma nova onda de transmissão da doença, era necessário que esse processo de análise fosse mais rápido. O objetivo da Anvisa e do Instituto Butantan é levar o produto mais seguro possível, de melhor qualidade possível para os brasileiros. E eu acho que, embora isso seja um passo burocrático, que a gente hoje, mediante uma chegada de mais uma onda de transmissão de dengue, mais dificuldades que a gente vai ter com essa doença, deixa a gente um pouco desapontado por saber que tem meses adiante aí que a Anvisa vai fazer a análise. É uma iniciativa que tenta assegurar aos brasileiros acesso a produtos de qualidade. A gente já viu essa história em outros momentos, né, da Anvisa sendo pressionada para correr com a análise de outras vacinas. O Esper Calas fala que os estudos realizados nos últimos anos avaliaram uma população com idade entre 2 e 60 anos. A gente está falando da Butantan DV. E a expectativa é de que essa vacina, o diferencial dela, a Rô pode falar melhor sobre isso, né, que ela é em dose única, né? A primeira do mundo de dengue, em dose única. E é tetravalente, né, oferecendo proteção contra todos os tipos de vírus da dengue existentes. Enfim, antes de chegar ao braço da população, ela tem que ser aprovada pela Anvisa, por outras 2 comissões no Ministério da Saúde. O Instituto Butantan espera produzir 100 milhões de doses nos próximos 3 anos, uma taxa de eficácia até então, nos estudos, de 79,6%, e contra casos graves a proteção chega a 89%. Estamos torcendo, né? Muito esperada essa vacina, apesar de também não ser pesquisada nos idosos a partir de 60 anos, que é justamente um público que sofre mais com a doença, público de risco, também não é pesquisada nessa idade, mas o Dr. Álvaro sempre explica pra gente que, nosso colunista Álvaro Furtado, que deve ser avaliada a possibilidade de tomar essa vacina depois dos 60 anos, de acordo com as doenças pré-existentes. Obrigada, Ivan, pelas suas informações. E termina hoje o prazo para que os estudantes se inscrevam no ProUni do primeiro semestre. Ao todo, mais de 300 mil bolsas em instituições privadas. Fala, Janaína Moradilo. Seguem até hoje as inscrições do processo seletivo para o primeiro semestre do ProUni. O cadastro, que é gratuito, deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na internet. Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha feito o Enem 2024 ou 2023 e tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas, além de não ter zerado a redação. Podem se candidatar quem fez o ensino médio em escola pública ou em instituição particular como bolsista. Professores da rede pública também podem se inscrever exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia. A expectativa é que nessa edição sejam ofertadas mais de 330 mil bolsas. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 4 de fevereiro e o da segunda no dia 28 na página do programa. Vai rolar, hein, gente? Uhum. Depois de rescindir contrato com o Al-Hilal, Neymar agora tem caminho livre para jogar no Santos. Por que você não leu o texto que tá aí na nossa... Não? A gente tava falando fora do ar, eu e a Roberta. Vamos ver. Pra quem que vai cair, se a gente vai ler. Quer ler? Quer que eu leia? Não sei, não, era só... O texto do Pablo diz assim, ó, o príncipe da vila está voltando. Qual é, Pablo? Já sofreu críticas às 5 da manhã e manteve o texto. Mais informações com a Aline Fanelli.
O Santos espera a chegada do meio-atacante Neymar ao Brasil nesta quarta-feira para a conclusão dos trâmites da contratação do jogador. Ontem à noite, o Al Hilal anunciou o encerramento do vínculo com o craque em comum acordo. Há o desejo da diretoria do Peixe de apresentar Neymar na cidade de São Paulo, no Pacaembu, na quinta-feira, e também na Vila Belmiro no sábado. Para rescindir antecipadamente com o Al Hilal, Neymar abriu mão de parte dos valores que ainda teria a receber até o meio do ano. O total era de 384 milhões de reais. Nesta segunda, o Santos acertou a contratação do atacante Gabriel Veron por empréstimo e do volante Zé Rafael do Palmeiras até o fim de 2027. Bom, a imprensa europeia deu pouca atenção, mas aqueles que deram atenção utilizaram muito da ironia, do sarcasmo, para falar sobre a transferência de Neymar, a iminente transferência para o Santos. O jornal Mundo Deportivo, bom, o Mundo Deportivo e o Esporte da Catalunha, onde o Neymar brilhou muito, né, no Barcelona, nem falaram do assunto. E no jornal Esporte, a passagem do brasileiro pelo clube saudita foi chamada de uma ruína faraônica. Um outro jornal da Espanha, o AS, que é de Madrid, destacou que o possível regresso de Neymar coincide com a volta do Santos à elite do futebol brasileiro, e o Marca foi mais virulento, colocou uma manchete bem irônica assim: Neymar, 62 milhões, adiós e gracias. A passagem de Neymar pela Liga Saudita não será lembrada por seus números, com apenas 428 minutos em sua etapa no Al Hilal, disse adeus ao atual campeão sem praticamente ter vestido suas cores. Em agosto de 2023, o time árabe pagou 90 milhões de euros ao PSG. Agora, 2 temporadas depois, Neymar sai pela porta dos fundos com uma rescisão de 62 milhões de euros. Que números, né, não serão lembrados? Esses daí serão Esses bastante, números serão lembrados. Né? 62 milhões para rescindir um contrato e poder jogar até junho. Ontem nós falávamos aqui com o Bruno Camarão que na Arábia Saudita, pelo Al Hilal, ele não foi exatamente contratado para jogar, né? A Arábia Saudita estava tentando refazer ou criar uma nova imagem ligada ao esporte, ao tal do greenwashing, como costuma se dizer, mas que para jogar no Brasil, ele vai ter que jogar. Né? Contratação pelo Santos, ele vai ter que jogar bola. São 6 meses no Santos e depois? Será que algum outro time brasileiro vai querer Neymar? Quem não quer Neymar, né, jogando no seu time? Você não quer o Neymar no São Paulo? Eu não quero o Neymar jogando no meu time. Olha, o Sandro Badaró levantou a mão também. Não, eu não quero. Você não quer, Pablo Fernandes, o Neymar no Corinthians? Eu acho que a possibilidade de ele desestabilizar o vestiário é muito maior do que a possibilidade dele desequilibrar em campo. Ai, sério? Mesmo, Vocês acham do fundo isso? do coração. Vocês acham mesmo? Fora a loucura financeira. Não, eu não queria o Neymar do meu time. Meu Deus, gente, não tenho sério nenhuma inveja isso? do Santos. Nenhuma. Me preocupo, aliás, com o futuro do Santos, dependendo de como vai ser amarrado esse contrato. Pelo amor de Deus. Realmente, os torcedores não querem, não. Não quero o Neymar no Flamengo, não, diz o Luiz. Não é implicância. Do fundo do coração, eu não acho que o Neymar tem disposição pra se... Fosse o Ronaldo Fenômeno... Caraca, as mensagens que estão chegando aqui, ninguém quer o Neymar. No Palmeiras não quero não, pelo amor, deixa ele pra lá. Marcos, que não quer no Palmeiras. Concordo com o Megali, no quesito Neymar, ele é ex-jogador. Palmeiras jamais. Nem no Santos o pessoal tá querendo o Neymar. Fosse o Ronaldo Ai, Fenômeno, gente, eu tô achando um exagero. pesando 160 quilos, com uma perna amputada, cego de um olho, eu acreditaria que ele se esforçaria pra dar o máximo em campo. No Neymar eu não acredito mais. É mesmo, gente. Não acredito. Nem no Juventus da Moca. Eu acho que a possibilidade de um time que traz o Neymar cair do cavalo é tão maior do que a do time ficar satisfeito com o negócio que fez. No caso do Al Hilal, você tem razão. Não era necessário que o Neymar jogasse bem, ele só precisava jogar. Ele precisava estar em campo, mas nem isso ele fez. Mas se machucou, é culpa dele? Não tô dizendo que seja culpa dele. Mas ele optar por fazer o tratamento fisioterapêutico em um cruzeiro marítimo, isso é escolha dele. E é uma escolha completamente aloprada. Gente, tô chocada aqui com a resposta dos nossos ouvintes. Ninguém quer Neymar nos próprios times. Que coisa, hein? É um cracaço. Então, né? Querendo, vamos ver. demonstrando. Mas será que ele vai desenvolver essa fibra moral, essa gana, essa vontade de melhorar aos 30 e tantos anos? Ele tem 6 meses para fazer isso no Santos. Eu vou propor o seguinte, olha, hoje é 28 de janeiro. Em 28 de junho, vamos retomar essa conversa? E tomara que eu esteja errado. Pergunta. Não, tomara. Eu espero mesmo que eu esteja errado, até pela Copa do Mundo do ano que vem. Eu não tinha noção dessa percepção dos nossos ouvintes. Eu
achava que era outra coisa. Mas, enfim, tô aberta às experiências e ao que a realidade vai trazer, né? Então, 28 de junho, vamos voltar a esse tema? Vamos. Gente, vocês bota na lembrem, agenda. então. Se a gente não lembrar, por favor, você ouvinte da Band News, lembre, tá? E para que fique bem claro, eu vou torcer muito pelo Neymar no Santos. Eu Tá. quero que ele se recupere e dê um show, que brilhe como nunca brilhou na vida no time em que ele nos encantou a todos, né? Eu só não acredito que isso vai acontecer, mas quero muito estar errado. Olha, o Alexandre tá dizendo, chegou uma aqui, ó. Pernambuco, Santa Cruz tá precisando.